Fala galera, vamos dar continuidade a essa gravação de unificação. A gente falou sobre a França do século XIX e ajuda a gente a ter um panorama de um país que vai se envolver nas unificações de Itália e Alemanha. A gente já comentou sobre isso. O Napoleão III ele vai ter um papel relevante. Cara, esse painel ele é muito pesado. Esse painel quase não carrega na tela. Esse painel tem dois homens assim gigantescos. Eu tava relendo a trajetória desses caras e, sinceramente, é assustador. O primeiro é Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, é um cara. Ele vai ter um espírito nacionalista lá na Itália, vai vir ao Brasil, vai lutar na Farroupilha, vai voltar para a Itália, vai lutar na segunda tentativa italiana de unificação. Então ele vai ser conhecido como o herói de dois mundos. Vai ser um cara assim fantástico. Onde ele ia, uma idade avançada, ele movia multidões que olhavam como o herói do século XIX. É um cara assim gigante, gigante. Tem uma história que ele visita Londres e ele para a cidade. Ele para a cidade. Eu vou ver se eu encontro essa história. Eu não tô lembrado agora com detalhes, mas vou ver se eu coloco nos slides que o cara é um monstro, assim. E o outro é só o Bismarck. Porra, Bismarck, pode ter alguns historiadores que vão olhar pra mim, pô, o cara é fã do Bismarck, mas o Bismarck, o que ele fez, meu irmão, não tá no gibi. Então, assim, para um homem que da postura do mundo que ele viveu, ele pode ser visto como um dos caras mais importantes do século XIX também. A gente pode dizer que a Conferência de Berlim, a divisão da África, é culpa dele. Então, a gente pode jogar esse pecado nas costas dele. Lembrando que ele é um homem fruto do século XIX, então a gente não pode entender, visualizar como a encarnação do mal. Havia o entendimento dos europeus de uma superioridade sobre os outros povos, e obviamente que isso é muito negativo, mas para um homem daquela época, ele foi essencial para fazer essa divisão. Não existiria Alemanha se não fosse o Bismarck. O Bismarck ele dá início a um projeto de modernização da Alemanha. Ele dá início a um projeto de fortalecimento das forças militares prussianas, o que vai dar origem à Alemanha. Então, o Bismarck ele vai ser um cara fundamental na história prussiana-alemã. E aí, quando você olha esses dois caras, meu irmão, não tem nem o que falar. Né? Quase que o vídeo não carrega de tamanho peso que esses caras têm. Deixa eu aqui jogar, né? A gente tem essa imagem da TNT, uma imagem que está no Cláudio Vicentino, uma imagem que representa o período da Primavera dos Povos, onde você vê uma bandeira alemã, onde você vê uma bandeira italiana, você vê uma bandeira francesa, você vê uma bandeira socialista, mas a gente vai se concentrar na bandeira italiana e alemã, porque essa imagem ela dá elemento, ideais nacionalistas presentes, vigentes, nesse contexto da realidade italiana e alemã. Então você vai ter a tentativa em 48, você vai ter a tentativa da modernização militar prussiana, a união Piemonte-Sardenha com a França para poder tocar a unificação italiana. E aí você tem, obviamente, os ideais nacionalistas, a Primavera dos Povos presente, vigente, nesse contexto de ideias, de movimentos de unificação. Então é óbvio que está imbricado por essas ideias liberais, essas ideias elas se consolidam, elas amadurecem. A gente tem que entender que o liberalismo favorece o nacionalismo também. A partir do momento que uma burguesia local quer se tornar poder político e aí aumentar o seu poder socioeconômico, você está nas estruturas de poder, você sendo burguês, você consegue, obviamente, atender seus interesses. Então, é uma imagem muito boa, muito legal, muito importante para a gente entender alguns elementos desse quadro. E que, óbvio, faz parte dessa composição, dessa leitura da Primavera dos Povos, tipo, é uma consequência direta desse tipo. Aí você tem essa imagem imensa, né? Aí fraternidade, onde você consegue pontuar, visualizar com qualidade o que está acontecendo aqui nesse sentido. Aí a gente começa a entender o que formou a Alemanha, né? Da onde é que saiu a ideia de Alemanha. A gente vai analisar primeiramente o caso alemão. Esse primeiro vídeo nós vamos
falar sobre o caso alemão, e comentar sobre como ele foi se constituindo, e obviamente para pensar o caso alemão a gente tem que pensar o que que aconteceu no Congresso de Viena. Eu vou fazer isso com a Itália também, para entender o que que foi feito pós-Napoleão, com esses territórios. E a gente pode visualizar que tanto no caso dos povos germânicos quanto dos italianos, o Congresso de Viena foi punitivo, porque você não teve a formação de uma Alemanha nem uma formação de uma Itália. Você manteve uma fragmentação. O caso alemão, tu até entende a fragmentação, porque você tinha 2 reinos independentes, um mais poderoso que o outro inicialmente, depois isso tem um turn of tables, uma reviravolta, que é a Áustria e a Prússia. A Áustria tinha mais poder que os prussianos. A Áustria era uma potência agrária, os prussianos eram ligados à prática comercial. Você pode ver que, de certa forma, se você for lá pegar o mapa da Liga Hanseática, você vai ter as cidades lá da Liga Hanseática que agora fazem parte da Prússia. Então você tem uma característica mais comercial, mais burguesa, e que daqui a pouco vai virar industrial, e aí supera a Áustria. Então você no Congresso de Viena, você estabeleceu o quê? Você estabeleceu que eu vou ter a Confederação Germânica, com 39 estados, mais 4 cidades livres, e dentre esses estados eu vou ter 2 estados muito poderosos, que vai ser a Prússia e a Áustria. E essa Confederação Germânica, ela vai estar sob proeminência da Áustria, ela vai estar sob proeminência dos austríacos. Então os austríacos eles vão conduzir um processo de manutenção dessa fragmentação. Havia-se um medo de surgimento de um país que pudesse suprimir ou anexar parte da Áustria. Então os austríacos eles querem manter a confederação dessa forma, fragmentada, distribuída, com vários estados, e assim, de certa forma, eles conseguem exercer seu poder. Para os comerciantes, para os burgueses prussianos, é óbvio que isso não é interessante. Porque para um burguês, é óbvio que se eu tiver mais acesso a mais mercados, eu vou aumentar meu poder socioeconômico. Então, para os prussianos, havia um entendimento de que o projeto de unificação era um sonho, era algo a ser pautado, a ser pleiteado, para poder construir uma Prússia mais poderosa. Então, vale a pena a gente pensar isso como elemento significativo e importante. E aí a gente pode terminar dizendo, né, que eu tenho uma Prússia industrializante, uma Prússia comercial e uma Áustria agrária, que são rivais nesse sentido. E aí você tem. Eu queria também pontuar que é bem legal você perceber que, olha só, você tem o que é hoje a Alemanha no meio da Europa. Você está ali perto da Inglaterra, perto da Holanda, perto da Itália, perto da Dinamarca, perto da Rússia, perto dos Balcãs, perto da França. Então você tem o coração da Europa, a Alemanha. E aí, obviamente, o surgimento de uma potência ali naquele local vai causar incômodo, vai causar dor de cabeça, vai causar problema, tá? Beleza? Então a gente pode pontuar que isso é muito importante quando você pensa a formação de um país tão poderoso quanto a Alemanha. Legal? Beleza? Em 1834, a gente vai pontuar agora um negócio que é interessante, que é o seguinte: a Prússia, querendo desenhar esse processo unificador, ela lançou algo que eu acho inteligentíssimo. Aqui a gente não tem a possibilidade, ou talvez eu até tente editar, fazer uma. Eu vou procurar aqui nas ferramentas de edição se eu consigo colocar uma linha de trem em cima desse mapa. Por quê? Porque a Prússia ela vai criar em 1834 a Zollverein. A Zollverein ela vai ser a Liga Aduaneira. A Liga Aduaneira ela vai ser uma composição comercial, onde a Prússia vai ser a principal, a cabeça da Liga Aduaneira, e a Prússia ela vai estabelecer, a partir do ingresso nessa Liga Aduaneira, uma isenção tributária. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Você tem a porrada de Estado alemão. E aí a Prússia faz o seguinte: olha só, vamos criar um bloco econômico, a Zollverein, onde todo mundo que estiver dentro desse bloco não vai pagar as tarifações. Isso vai fazer um dinamismo comercial. Você vai fazer uma integração comercial, onde os produtos vão poder circular livremente, e esses produtos não vão pagar tarifas, o que vai baratear os produtos e vai dar um dinamismo econômico para os países envolvidos, para os estados envolvidos. Então, a Prússia malandra está querendo criar um bloco onde as suas mercadorias, por ela ser a mais proeminente, vão ter mais mercado consumidor e vão vender com mais qualidade.
E é engraçado que eu vi uma imagem, se não me engano, Cotrim, na Islândia, vou colocar aqui, mas que os produtos na zona da Confederação Germânica tinha momento que ficava passando por 2, 3 fronteiras no mesmo dia, pelo tamanho dos estados. Então você tinha principados, reinos pequenininhos, e esses reinos eles exigiam cada um sua tributação, faziam cada um sua tarifa alfandegária. E quando a Prússia lança essa ideia, ela está buscando o quê? Fazer uma integração econômica. E aí você vai ter nesse entendimento. Construção de ferrovias, construção de infraestrutura, vai ter uma circulação comercial que vai favorecer o enriquecimento. E, obviamente, que nessa liga aduaneira, a Prússia não queria a entrada da Áustria. Então, você vai impedindo a entrada da Áustria e a Áustria não entra. A Áustria vai protestar, vai reclamar, vai bater o pé, mas a Prússia vai conseguir evitar que a Áustria entre na liga aduaneira. Então, é muito legal que a gente percebe um crescimento econômico feito antes da unificação. Então você já começa a aproximar esses povos, já começa a aproximar essas pessoas, essas culturas, você vai fazer uma troca cultural comercial ali importante, então você vai vendo elementos significativos desse complexo, dessa ideia da Zollverein. A Zollverein, ela trilha, pavimenta uma ideia para o processo de unificação, e em 48 vai explodir, e independente do que a Zollverein pensa, a Zollverein já cria um legado econômico significativo. Você tem a construção de 11 mil quilômetros de ferrovias, você liga a Prússia a várias partes da Confederação Germânica, você vai ter um desenvolvimento da indústria do aço, da indústria bélica, da indústria de manufaturas, de produção de ferro, de siderurgia, metalurgia, mineração. Então você vai ter uma série de setores que vão se desenvolver, ter um dinamismo comercial a ponto de se tornar potência em ascensão. Então eu já estou criando uma potência na perspectiva econômica. Vale muito a pena a gente entender isso com essa vertente dos prussianos crescendo economicamente para poder formar essa unificação. Isso, inclusive, vai dar no futuro origem para a indústria mecânica, para o surgimento dos automóveis, das novas tecnologias, dessa segunda revolução industrial. Então é bem legal, bem maneiro a gente pensar o que está acontecendo aí. E para a gente colocar um teor nacionalista, a gente tem que entender que as ideias nacionalistas já estavam circulando na Europa há um tempo. Então, por exemplo, eu peguei a produção cultural do Philipp Weitz. Philipp Weitz é um prussiano nascendo em Berlim. Ele vai ser o cara que vai pintar essas duas representações da Germânia. Então, a primeira de 34, você não tem as cores da Alemanha, mas você vê a espada, você vê o escudo, você vê a águia prussiana, o escudo da Germânia sendo a águia prussiana, você vê as bandeiras dos principados abaixo, na base da Germânia. Então você tem um elemento interessante, empolgante, de construção nacional, de uma ideia de nacionalismo presente lá na cabeça dessas pessoas. Em 48, ano também da Primavera dos Povos, você vai ter uma Germânia já com as cores da Alemanha. Você vai ter uma Germânia com as cores do movimento revolucionário que queria uma unificação em 48. Então você percebe ali que é possível verificar uma Alemanha que já estava sendo desenhada na cabeça de muitos, tá? Que já estava sendo levantada, elencada na mentalidade de muitas pessoas. Então é interessante pensar isso, tá? Você tenta, em 48, fazer movimentos sociais, mas a gente vai perceber que esses movimentos vão ser sufocados. Mas aí a gente já tem entendimento de que eu tenho uma produção cultural que está vendo uma Alemanha, está vendo uma perspectiva de unificação, está tendo representação cultural disso. E por isso cabe a gente destacar, porque se está na mentalidade das pessoas, é algo que já está sendo discutido, já está sendo falado. E aí, a imagem das duas bem desenvolvida, de novo você tem ali a imagem, a primeira com a espada e tudo mais, aí depois a segunda com a espada também, com a águia prussiana no peito, as cores. É bem legal, bem maneiro. A ideia de Germânia, né? Germânica. Então vale a pena a gente pensar isso. Gente, para a gente terminar esse primeiro bloco, a gente termina com a primeira tentativa alemã. E a primeira tentativa alemã foi feita na Primavera dos Povos. Você teve um movimento liberal na Prússia, né? Então você tem um movimento feito na Prússia entre 1848 e 49. Na época você tinha o rei da Prússia, Frederico Guilherme IV, o irmão do Guilherme I, que vai fazer a unificação. É interessante pensar que eu tenho, tanto na Itália quanto na Alemanha, duas tentativas fracassadas de dois monarcas que não realizam, mas tentam.
e depois os seus sucessores vão conseguir. E aí você lá na Itália tem o Carlos Alberto, rei de Piemonte e Sardenha, não consegue, aí vem o filho dele. E aqui eu tenho o Frederico Guilherme IV, que não aceita, ele até usa um termo bem interessante, porque o que que acontece? Vamos lá. Eu tenho um movimento liberal nacionalista na Alemanha, movimento feito pelos populares, pela população, pela base da sociedade, não está com o apoio da elite aristocrática, não está com o apoio de uma base governista ligada à nobreza. É um movimento que fala de uma Assembleia Constituinte, que fala do Parlamento de Frankfurt, que é formado, onde você teria ideias liberais para limitar o poder do monarca. E aí esse Parlamento de Frankfurt oferece a coroa para o Guilherme, para o Frederico Guilherme IV. Só que o Frederico fala que não quer. Ele usa o argumento de que a coroa seria de barro, ou seja, uma coroa vinda de uma aclamação popular. E aí ele, olha, não quero, não tô afim de aceitar essa coroa. E aí quando a Áustria pede ajuda aos russos, você tem uma entrada de tropas austríacas que sufoca o movimento liberal popular. Então essa primeira tentativa ela é sufocada a partir de 49, o parlamento de Frankfurt foi dissolvido, então você tem o fim do movimento. Mas é interessante quando o Frederico Guilherme usou esse termo, né? Coroa de barro. Então aqui eu tenho uma primeira tentativa, essa primeira tentativa não deu certo, mas ela é interessante para a gente perceber que o movimento tá aí, para querer ser feito, tá para querer ser realizado. Beleza? É isso. Aquele abraço, tamo junto. Daqui a pouquinho a gente volta com o Bismarck. Bismarck, que é o cara. Valeu!